Olá, o objetivo desse vídeo é a gente trabalhar com consulta, utilizando aí o banco de dados SQLite junto com o Android Studio. Nós já temos um projeto, né, não vou fazer tudo do zero, senão a gente vai demorar muito, mas nós já fizemos aí um projeto onde a gente criou a rotina de inserção. Tá? Eu já dei aqui o play para carregar o emulador, para ficar um pouco mais rápido, né? E observem que esse aqui foi o projetinho que nós criamos, onde a gente digita o nome, eu vou cadastrar aqui uma nova pessoa, aqui, por exemplo, teste, e o e-mail aqui, vou colocar teste@gmail.com. Tá? Observem que aqui embaixo aparece sempre um novo ID. Tá? Então, nós já temos aqui, ó, essa é a tela do layout, né? Nós temos apenas uma única activity, que é a nossa main activity aqui. E nessa activity nós temos aqui o nosso layout, né? Que é o arquivo activity_main.xml. Muito bem. Nós também já temos aqui a classe de conexão e eu vou fazer uma mudança aqui nessa classe de conexão. O que eu vou fazer? Eu já fiz algumas mudanças aqui. Eu vou alterar aqui a minha versão desse banco para 7, certo? Isso é muito importante a gente fazer, porque senão os scripts que a gente adicionar aqui novos, né, eles não vão funcionar. E, além de eu ter mudado aqui a versão do meu banco, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou mandar ele dar um on upgrade. Tá? E o que eu vou fazer nesse on upgrade? Eu vou apagar a tabela que já existe, né? E mandar criar novamente. Para que isso? Para zerar aqui os dados, vocês verem que vai começar tudo de novo do zero, caso, né, a gente tenha feito muitos testes e depois vai aparecer um monte de sujeira para nós lá na hora de visualizar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, resumindo, é só apagar a tabela que já existe e mandar criar novamente, tá bom? Isso é muito importante, principalmente nas primeiras vezes que a gente mexe com SQLite, se a gente digitou algum campo com outro nome, né? Ou a gente escreveu alguma coisa errada aqui, a primeira vez que a gente executa esse aplicativo, ele já tenta criar o banco. E se alguma coisa aqui estava certinho, né? Mas em algum outro local deu erro, a gente não sabe, tá? Então fica mais fácil a gente apagar a tabela, por exemplo, e criar novamente, né? Para verificar todos os testes e ver se está tudo ok mesmo, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o comando, uma string aqui, ó, um comando SQL, tá? String SQL aqui, ela vai receber o quê? Para a gente apagar uma tabela, é o comandinho drop, né? Drop, e o que eu quero apagar? Eu quero apagar a tabela. Se essa tabela existe. Se essa tabela existe, eu vou apagar. Que tabela? Eu vou chamar aqui a minha tabela aluno, tá? Então, eu vou fazer o quê? A exclusão aqui da tabela de aluno. Ponto e vírgula. Depois, o que eu vou colocar aqui? Ó? Vou mandar o DB, né? Pode ver que é um parâmetro que eu tenho aqui do meu método, né? Do tipo SQLite Database, ponto exec SQL. Que SQL que eu vou executar? A instrução que eu acabei de descrever aqui em cima. E na sequência, eu vou mandar criar de novo. De onde que é esse onCreate? É esse carinha aqui. Então, se eu adicionei novas tabelas aqui, mudei os campos, né, alterei tipo de dado, alguma coisa do tipo, o que a gente tem que fazer? Mudar a versão, tá? Colocar o código aqui novo para apagar uma ou mais tabelas e mandar executar. E aí eu vou mandar criar quem? O DB novamente. Certo? Eu mudando aqui, já mudei lá em cima a versão, foi a primeira coisa que eu fiz. Vou mandar atualizar. Vocês vão ver que interessante. Olha, vai criar aqui novamente, né? Muito bem. Agora, quando eu for preencher aqui o meu nome, alan@gmail.com, cliquei em salvar, ó, observem que ele apareceu o número 1, porque ele apagou a tabela, né? Criou de novo e agora gerou para a gente aí o nosso primeiro registro. Ok? Essa é a primeira etapa aqui que a gente precisa tomar cuidado. Se o meu banco já está tudo ok, isso é muito importante agora. Se meu banco já está ok, as minhas tabelas estão todas corretas, né? Meu aplicativo está tudo ok, eu não preciso fazer isso, tá? Isso aqui é só para a gente mudar a estrutura, já é aí um a mais para vocês na questão de mexer com SQLite. Muito bem.
A próxima etapa que a gente vai fazer vai ser o seguinte: como eu quero exibir os dados, né? O objetivo aqui desse vídeo é exibir os dados, fazer uma consulta. Eu vou criar aqui no meu pacote uma nova activity. Então, lembrando, né, como é que cria activity aqui, ó, no meu pacote, botão direito, new, e eu tenho aqui a opção de activity. E eu vou escolher a empty activity, tá? Qual que é o nome dessa minha activity aqui? Eu vou chamar de listar. Listar activity. Vou mandar ele gerar aqui o layout e vou dar o finish. Muito bem, ele gerou, só que ele deu um erro. Vamos ver qual o erro que ele está dando aqui. Deixa eu atualizar. Para verificar qual que é o erro que apareceu para nós. Aparentemente não, só deu um erro aqui. O que ele está acusando? Vamos ver. Não está acusando nada. Tá, aparentemente não é nada. Vamos mexer no layout então. Então eu criei aqui uma nova activity, certo? E vamos ver se vai funcionar, senão a gente já vai ter que analisar. Tá? Criei a minha activity, vou mudar aqui o layout dela. Vou usar aqui a orientação vertical, tá? Nenhuma novidade. E nessa nova activity aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto do tipo list view. Tá? Esse meu list view, ele vai ter apenas o que? A largura aqui com o máximo e a altura com o mínimo. Tá? Além disso, eu vou colocar aqui um ID, que eu vou chamar de LV, né, de list view, aluno. Tá? Muito bem. Ele deu erro aqui porque eu não coloquei o arroba mais ID. Agora sim. Muito bem. Essa list view aqui, né, como o nome já diz, é uma visualização de uma lista, tá? Então, os nossos dados do banco a gente vai exibir através aqui desse objeto, tá? Além disso, o que eu vou fazer aqui? Observem que essa é a minha segunda activity, né? A activity chamada listar aqui, que eu dei o nome para ela, tá bom? Aqui no meu Java eu ainda não coloquei nada, tá? Vou deixar assim por enquanto. E na minha main activity, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu layout e vou adicionar aqui um novo botão. Tá? Esse novo botão aqui, ele vai ter toda a largura e o mínimo aqui de altura. O texto dele vai ser exibir alunos, certo? E ele vai ter aqui um on-click, né? Eu vou chamar aqui de exibir. Tá? Vou fechar. Observem que esse método não existe. O que eu vou fazer? Vou mandar criar aqui esse método para nós. E agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? No exibir, no botão exibir, eu vou mandar chamar a minha listar activity, né? Minha outra activity, minha outra telinha. Para isso, a gente precisa declarar aqui um objeto do tipo intent. Eu vou chamar aqui de intent e vai receber new intent. E aqui a gente vai passar dois parâmetros, né? O dis, né, para essa própria referência aqui, e a minha nova activity, que é a listar activity.class, certo? E a gente vai mandar startar, né? Dar um start aqui na minha activity com o nome de intent. Muito bem, agora vamos ver, né? Porque está acusando erro aqui, eu não sei porque está ficando tudo vermelhinho aqui. Mas se estiver tudo ok, ele tem que carregar a minha próxima activity aqui quando a gente chamar, tá? Observe que já tem aqui o botão exibir alunos. Quando eu clico, show de bola, tá funcionando, né, direitinho. Se eu mandar voltar, clicar de novo, observem que ele chama lá a minha outra activity, tá? Muito bem, então nós já fizemos a mudança, né,
da estrutura aqui do meu banco, que se estiver tudo ok não precisa fazer, e criamos uma nova activity, colocamos um botão, e nessa nova activity, nós fizemos o quê? Cadê? Nós apenas criamos lá um objeto do tipo ListView, que é para a gente visualizar os dados, né? Agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar lá no aluno DAO, né? Lembra que o aluno DAO? Lembrando, né, uma classe do tipo DAO, ela vai conter todas as rotinas do banco, tá? Como aqui eu estou criando o aluno, então o aluno DAO tem a parte de inserção, de update, de delete, de consultas e por aí vai. Tudo referente ao aluno. Tá? Nesse momento, né, até esse momento, nós só temos a rotina de inserir. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar um método para listar o aluno. Como é que ele vai funcionar? A gente vai declarar o método aqui como public, e ele vai retornar para a gente uma lista, tá? Então, aqui uma list. E, como a gente vai retornar uma lista, lista do quê? Poderia ser uma lista de inteiros, de string, né, de doubles, ou algum objeto específico. E esse objeto específico vai ser uma lista aqui de alunos para nós, tá? Por isso que eu coloquei aqui, entre esse sinalzinho de menor e maior, né, a palavrinha aluno, porque aluno é uma classe que nós temos aqui para o nosso projeto. Bom? E aqui é o nome do meu método que eu vou chamar de listar, tá? Poderia dar qualquer outro nome, né? Mas eu vou chamar ele de listar. Muito bem. Já criei aqui o meu método. Agora, como é que vai funcionar aqui esse meu método? Aqui dentro eu vou criar uma nova list, que vai ser do tipo aluno, certo? E o nome dessa lista aqui vai ser alunos, que vai receber new array list. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu tiver um aluno, né, na minha tabela do banco, ele vai carregar dentro aqui dessa minha lista. Tá? Então, se eu tiver 10 alunos, esses 10 alunos vão ser carregados dentro aqui do objeto chamado alunos. Tá bom? Por isso que ele é do tipo list. Né? Muito bem. Após isso, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos precisar trabalhar com uma classe cursor, que é uma classe que consegue trazer, né, os valores da nossa tabela do banco. Tá bom? Eu vou chamar aqui de cursor, tá bom? Que vai receber, esse cursor vai receber quem? O meu banco, certo? Observe que eu já tenho um atributo chamado banco, né, do tipo SQL, database, que a gente já tinha feito no vídeo anterior. E do banco, o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer uma consulta, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com o método query. O método query, a gente precisa retornar, né? Na verdade, a gente precisa especificar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente precisa especificar é o nome da minha tabela, que é a tabela TB aluno. Então, se eu estou na classe aqui de aluno, tenho que fazer as rotinas referentes ao aluno. Observem que eu já tenho o uso da tabela aluno com a rotina de inserir. Além disso, né, de eu especificar a tabela, eu tenho que especificar quais as colunas do banco que eu quero trabalhar. E essas colunas devem estar iguais ao que a gente especificou aqui, ó, ID, nome e e-mail. Tá bom? Vou colocar aqui new, o nome das minhas colunas aqui vai ser todo do tipo string, tá? Isso aqui vai ser um vetor, porque minha tabela possui mais de uma informação, né? Aqui a gente pode especificar já direto as colunas, só colocar entre aspas. A primeira coluna aqui é o ID, vírgula. A segunda é o nome, vírgula. E a terceira aqui que eu vou especificar é o e-mail. Observem que essas são as colunas que eu já tenho aqui, ó, ID, nome e e-mail. Muito bem. Depois de especificar aqui as colunas, eu vou dar aqui um vírgula, e aí eu vou ter que preencher alguns parâmetros, né, que o próprio Android Studio já mostra aqui pra gente, tá? Mas que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Esse select que eu quero fazer é um select geral, um select para exibir todos os valores da minha tabela, tá? Se eu quisesse fazer algum filtro, né, que seria aquela parte do where, né, a gente teria que preencher aqui os outros argumentos também, tá? Como a gente não quer preencher, ó, observem que aqui eu não tenho nenhum select, né, não quero fazer nenhum argumento, então eu coloco aqui o null, vírgula, tá? Para ele exibir geral. Depois
Se eu tenho algum argumento, eu não tenho. Eu vou colocar no novamente. E observem que, toda vez que eu coloco a vírgula, ele vai mostrando para a gente qual que é a etapa que a gente quer fazer. Como eu não quero agrupar nada também, vou colocar outro nu, vírgula, outra instrução aqui, vou colocar nu também, porque eu não quero fazer nenhum tipo de filtro aqui, tá? E o último é a parte da ordenação, que eu também não vou preencher, tá bom? Se quiser deixar isso mais claro, a gente pode colocar aqui vírgula e dar uma quebra de linha aqui, que fica mais nítido aqui pra gente, tá bom? Então, muito bem, a gente já está recuperando os valores da minha consulta, né? Através aqui desse cursor, que chamou aqui o método query, que guardou aqui o resultado da minha consulta da tabela TB aluno, tá bom? O que nós fizemos aqui é, a minha variável do tipo cursor, ela funciona como um ponteiro, e esse meu ponteiro aponta para a tabela de aluno com os campos que eu preenchi aqui, tá? Como a gente não tem nenhum filtro, né, é um select geral. Isso equivale aqui a um select asterisco from, o nome da minha tabela aqui, que é TB aluno. Muito bem, para a gente recuperar agora os valores da minha tabela, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? While. Nesse while, a gente vai usar aqui, ó, cursor.move to next. Ou seja, enquanto houver um cursor para se mover, né, para se movimentar, ele ir para o próximo registro, ele vai executar aqui o meu laço de repetição, tá? E aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos declarar um objeto do tipo aluno, certo? Então, para cada volta que ele der, ele vai criar aqui uma instância de aluno. Tá? E aí, no aluno, o que ele vai fazer aqui? Ó? O meu aluno.setID vai receber o quê? O meu cursor. Agora que é interessante, agora que a gente consegue recuperar. Observem que o atributo aqui do tipo cursor, ele recebe todos os valores da minha tabela, tá bom? E agora a gente está recuperando. O primeiro valor que eu quero recuperar é um valor do tipo inteiro, tá bom? E, como ele é do tipo inteiro, eu vou colocar aqui o zero, porque, ó, esse daqui é o meu índice zero. 0, 1 e 2, tá bom? Então, eu estou falando que o aluno ID, né, o set ID, vai receber o que? O valor da minha coluna número 0. Tá? E a gente vai fazer isso para todas as colunas, né, ou para todos os get set da minha classe de aluno. Na verdade, aqui é o set, né? Porque eu estou atribuindo valores ao meu objeto chamado aluno. Aqui eu vou colocar o nome. O nome vai ser o quê? Cursor.getString, né? Porque o meu nome é do tipo string. E aqui vai ser a coluna 1. Quem que é a coluna 1? Nome, ó. 0, 1 e o e-mail vai ser o 2, tá? A última coluna aqui, o que vai mudar vai ser apenas, que vai ser o 7,5 e a coluna aqui pra gente vai ser a 2. Muito bem. Uma vez que a gente já setou, né, já atribuiu valores para as propriedades aqui do aluno, o que a gente precisa fazer? A gente não declarou uma lista de alunos? Eu vou falar aqui, alunos.add, né, .add aqui. Eu vou adicionar quem? O meu objeto aluno. Aí eu estou adicionando todos os atributos referente aqui ao meu aluno, certo? Muito bem, esse é o laço de repetição. O que esse laço de repetição faz, resumindo? Enquanto houver algum registro na tabela, ele vai criar uma instância de aluno, vai pegar o ID e vai jogar dentro do ID, né? Vai pegar o nome e vai jogar dentro aqui do set nome, vai pegar o e-mail e vai jogar aqui dentro do set e-mail. Recebeu todos os valores para o aluno, a gente manda adicionar esse aluno na minha lista, tá? Que foi o que eu fiz aqui. E lembrando, né, que esse método aqui, ele retorna uma lista de alunos. Então, eu preciso colocar aqui um return, alunos. Muito bem? E é só isso aqui que a gente precisa fazer na parte de exibição dos alunos, tá? Observe que não é muito código, né? Então, a gente primeiro declara aqui uma lista, recupera os valores, né, da tabela, atribuindo aqui um cursor, tá? E aí a gente faz um laço de repetição para que enquanto houver algum registro no banco, ele consiga guardar esses valores dentro aqui do meu objeto aluno. Guardando, né, a gente manda adicionar o aluno na lista aqui para a gente, tá? E por final ele retorna para a gente essa lista de alunos. Ok?
finalizamos aqui essa parte do aluno down. Agora, o que a gente precisa fazer é a parte da exibição. Nós já criamos aqui na Activity Listar uma list view. Tá? O que a gente vai precisar fazer aqui? Ó? Na minha list view, observem que eu não tenho nada de código. Tá? Tem um padrão ainda. É aqui que a gente vai trabalhar agora para poder exibir esses alunos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou declarar aqui, ó, private list view. Tá? Eu vou chamar aqui de list view, tudo minúsculo mesmo. Tá bom? Que vai ser a minha lista aqui para a gente poder recuperar os valores. Depois disso, eu vou criar aqui um aluno DAO, certo? Que eu vou chamar aqui de DAO, por exemplo. Tá? E eu também vou especificar uma lista. Private list. E essa list aqui vai ser do tipo aluno, porque a gente não criou lá no aluno DAO um método, né, para listar os alunos. Tá? É esse que eu estou fazendo aqui para poder recuperar ele agora. Bom, eu vou chamar aqui de alunos também. Muito bem, aqui eu preciso importar a list. Já importei aqui a list para a gente através do Alt Enter. Muito bem. Declarei aqui os atributos que eu vou precisar. Tá? Agora, aqui dentro do onCreate, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha list view e vou falar que ela vai receber o quê? Ó, find view by ID, o r.id. E a gente tem lá a list view do aluno. De onde que vem esse LV aluno? Vem lá do meu layout, né? A gente especificou aqui o LV aluno. Muito bem. Além disso, né? Então a gente declarou aqui para poder recuperar a list view e poder colocar os valores dos alunos dentro aqui da minha list view. O que a gente vai fazer também? A gente vai falar que o DAO vai receber um new aluno DAO. Tá? Estou instanciando aqui o objeto, né, que eu declarei aqui em cima, tá? Que ele se transformou num objeto. E por último, eu vou fazer aqui a parte do alunos, né? Agora que é muito importante aqui, eu vou até dar um enter aqui. Esse alunos, quem que é esse aluno aqui? Essa é a minha lista. Eu acabei de criar aqui, ela não existe em nenhum outro lugar. Esse aluno vai receber o quê? O meu DAO, ponto, e aí eu tenho o método listar. Lembra que o listar ele retorna para a gente uma list? É isso que a gente está fazendo aqui, tá bom? Esse alunos aqui vai receber o quê? Todos os valores lá da minha consulta, né, que a gente fez no aluno DAO, certo? Que é esse list de alunos aqui. Muito bem, voltando aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte. A gente já teve uma aula aí que a gente criou uma lista, tá? E a gente vai usar essa lista. Vamos lá. Ó. Vou criar aqui, então, um array adapter. Esse array adapter, ele vai retornar quem para a gente aqui? Ó? Ele vai ser do tipo aluno. Tá? Ele vai receber um new array adapter. New array adapter. Tá? E eu não posso me esquecer de falar que ele retorna aqui um aluno. Muito bem, nos parâmetros, o que eu vou passar aqui? Ó, diz, né, para esta própria referência aqui, e eu vou trabalhar com uma lista que já existe no Android. Por isso que eu coloquei aqui Android tudo minúsculo, ponto, r, ponto, layout, ponto, vou usar essa opção aqui, ó, sample list item 1, tá? E o último parâmetro que eu vou precisar passar é os valores da minha lista aqui, que estão aqui em alunos, tá bom? É isso que a gente precisa fazer aqui. Opa, aqui eu só não coloquei um nome para ele, né? Eu só falei que eu quero criar um array adapter do tipo aluno, mas eu não dei o nome para ele. Eu vou chamar aqui de adapter, tá? Poderia ser qualquer outro nome. Esse adaptador aqui vai receber quem? Todos os meus alunos, né? Que são esses carinhas aqui, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Né? Uma vez que eu já tenho aqui meu adaptador, eu vou pegar a minha list view. Lembra que é na list view que a gente vai carregar os valores?
ponto set adapter, né? Vou atribuir um adaptador aqui para essa minha lista. E que adaptador que é esse? O adapter que a gente especificou, tá? Na linha de cima. Bom, é isso, galera. O que a gente precisou fazer aqui na nossa nova activity foi declarar uma list view, trabalhar com o DAO do aluno, né, para poder recuperar o método que a gente precisa trabalhar. Criamos aqui uma lista de aluno, setamos aqui os atributos, na verdade, os objetos que a gente precisa aqui, ó, instanciamos um objeto do tipo DAO e mandamos carregar aqui para a gente. O DAO.listar. Tá? Ele está acusando aqui algum erro. Vamos carregar aqui para ver se ele vai acusar erro mesmo. O que ele está acusando de erro aqui? Ah, tá. Aqui faltou passar a referência aqui do meu DAO. Bom, agora sim. Vamos ver. Aparentemente aqui está tudo ok. Ele carregou. Eu vou até preencher aqui um novo registro, a teste, o e-mail teste@gmail.com. E vou mandar salvar. Muito bem, apareceu aqui para a gente o número 2. Agora eu vou clicar em exibir alunos. Show de bola! Ele apareceu aqui para a gente, né, os registros, né? Vocês podem ver que a gente tem 2. Se eu criar aqui mais um, vou criar aqui mais um registro, vou chamar aqui de Graziele. E aqui no Graziele, no e-mail, a gente vai colocar Graziele. E vou mandar salvar. Observem que ele vai gerar aqui para a gente o ID 3, né? Muito bem. Se eu mandar exibir aqui, ó, ele exibiu para a gente 3 registros. Bom, qual que é o problema que nós temos aqui? O problema é que ele não está exibindo os valores, né? Por quê? Por padrão, ele está retornando para a gente um objeto do tipo aluno aqui. Tá? Ele está retornando um objeto do tipo aluno. E esse objeto do tipo aluno vem desta forma. O que a gente precisa fazer é uma conversão lá na classe de aluno para string, para poder exibir os valores de verdade aqui. Como que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Na classe de aluno, a gente vai pegar e vamos sobrescrever um método que existe, né, do Java, que é o método toString. Tá? Eu vou colocar aqui um arroba override para ele sobrescrever. E que método que eu vou sobrescrever aqui? O public string toString. É esse método aqui que a gente vai sobrescrever. Esse método toString, ele tem que retornar para a gente, obviamente, uma string, tá? O que eu vou fazer aqui só para vocês verem? Olha só, se eu mandar retornar aqui, ó, return nome, existe aqui um atributo chamado nome. Já está sobrescrevendo, tá bom? Se eu rodar aqui de novo agora, vocês vão ver que já vai funcionar. Muito bem, ó, se eu mandar exibir aqui os alunos, olha só que sensacional. Já está exibindo aqui para a gente os nomes. Bom, só para ficar completo aqui, a gente já corrigiu, né? Porque ele estava retornando para a gente um objeto e a gente está mandando agora exibir o nome. Só que a gente pode fazer aqui um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor aqui. A gente pode declarar aqui uma string, que eu vou chamar de todos alunos, que vai receber um string.format. E esse string.format, ele vai receber aqui para a gente 3 parâmetros. O ID, 2 pontos, porcentagem D, porque é um inteiro. Depois eu vou dar um barra N aqui para ele quebrar a linha. O próximo aqui vai ser o nome, tá? Que eu vou usar aqui o porcentagem S, porque é uma string, barra N para quebrar a linha. E por último aqui que eu já tenho na minha tabela é o e-mail, tá? Que
Eu vou usar aqui o porcentagem S, porque também é uma string. E aqui a gente vai colocar os atributos, né? Que é o ID, o nome e o e-mail. Certo? E aqui embaixo, em vez de retornar o nome, a gente manda retornar todos os alunos, porque isso é uma string também. Muito bem? Vamos ver se deu tudo certinho aqui. Carregou novamente. Quando eu clico aqui em exibir alunos agora, olha que interessante, ele já traz para a gente aqui ó, o ID, o nome e o e-mail aqui de todas as pessoas que existem nesse meu aplicativo. Se eu criar mais um aqui, ó, vou chamar aqui de Roberto, o nome que eu pensei agora, roberto@gmail.com, tá? Vou mandar salvar, observe que ele gerou aqui para a gente o número 4, depois a gente tem que tratar isso daqui. E agora se eu mandar exibir, ó, observem que ele já salvou aqui para a gente no aplicativo. Ok? Então, resumindo, né, o que a gente precisou fazer foi criar uma nova activity. Tá? E nessa nova activity, nós manipulamos aqui uma lista, né? E essa lista ela vem do nosso aluno DAO, que é esse método aqui que tem o poder de trazer direitinho para a gente aqui os nossos registros. Ok? Espero que vocês tenham que vocês gostem, né? Que vocês tenham gostado, não porque vocês não viram ainda, mas que vocês gostem aqui desse conteúdo que eu acho super legal. E qualquer dúvida a gente conversa posteriormente. Um abraço aí para todos e até a próxima.